Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade! Nosso podcast de volta com você. E aí, tá preparado para aprender mais da palavra de Deus, que é a verdade absoluta? Então, se liga na palavra de Deus. Aqui no podcast a gente trata de muitos assuntos, assuntos do dia a dia, temas teológicos, sempre olhando com uma perspectiva bíblica. Meu amigo Inácio José, tudo na paz, graças a Deus? Fala aí, João, graças a Deus, tudo na paz. Estamos aqui mais uma vez, né? E temos aí um convidado muito interessante, pastor Mascleudo, e ele que é formado no Cibima, né? A gente pede aí então para ele se apresentar, falar um pouquinho dele pro nosso público. Detalhe, primeira vez no Ligado na Verdade. Seja muito bem-vindo, pastor Mascleudo. Rapaz, eu tô aqui tremendo nas bases, viu? Honesto mesmo, honesto. Pois é, meu nome é Mascleudo e tô aqui com vocês pela primeira vez, e diga-se de passagem, é a primeira vez participando de um podcast, então assim, tudo é novo. Vai devagar comigo, senão eu tremo demais. Pois é, meu nome é Mascleudo, sou esposo da Carminha. Temos 3 filhos, Carminha bem conhecida aqui em Nova Russas, Carminha Pedrosa, filho do irmão Pedrosa, da irmã Marilene. Nós temos 3 filhos, o Esdras, que é um adolescente, Benício e Joaquim, são 2 crianças, e são as bênçãos de Deus em nossas vidas, que Deus tem nos dado como uma oportunidade de trabalhar a nossa vida em Cristo. Tamo junto, no Ligado na Verdade! Muito bem, tema de hoje é bem teológico. Vamos estudar sobre 2 termos que encontramos na Bíblia: expiação e propiciação. Bem fácil, o pastor Mascleudo vai tirar de letra aqui, viu? Pastor Mascleudo, explica para a gente aí o que é expiação, o que é propiciação, qual a diferença, o que é que isso tem a ver comigo? É um tema fácil mesmo, pastor? Rapaz, temas teológicos para mim nunca foram fáceis, viu? Porque são temas que revelam o caráter de Deus, né? A pessoa de Deus em cada aspecto diferente, né? A propiciação tem a ver com tornar propício, tornar alguém propício na presença de Deus, né? Porque uma vez que nós somos pecadores, diz a palavra de Deus que todos nós estamos destituídos de Deus, nós estamos carentes de Deus. Então nós precisamos de algo que nos faça aproximar de Deus. Então Deus, através do sacrifício perfeito de Cristo, Ele nos dá a condição de sermos aproximados de Deus. Então, propiciação tem isso. Me faz diretamente lembrar aquela situação lá com o cego Bartimeu, né? Em que ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A ideia é que eu sou um pecador. E aquele outro homem lá que estava oferecendo a sua oferta, e tinha o fariseu erguia os olhos e dizia que não era como aquele publicano e tal. E ele olha, levanta os olhos e, na verdade, baixa a cabeça, tá? Diz a Bíblia, e ele diz: Senhor, sê propício. A ideia é exatamente essa: Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, se compadeça de mim, eu não mereço nada seu, né? Então, a ideia é essa: nós precisamos do favor de Deus, porque uma vez que o homem é pecador, contra nós está a ira de Deus, e ela precisa ser aplacada, precisa ser paga, digamos assim, né? Não como a mitologia, essas ideias, mas o fato é que um Deus justo, santo, eterno, bom, misericordioso, amoroso, ele foi afrontado. Um homem, uma pessoa como eu, como nós aqui, como você aí, desobedeceu. Resolveu desobedecer, assim, na lata, contra Deus. E então isso traz a ira de Deus, né? E por essa razão, então, nós precisamos do favor de Deus. Então, a ideia de propiciação. E existia essa prática
Aí já vou mudar um pouquinho o tema para outro tema, que é a expiação, que é quando Deus instituiu que fosse feito o sacrifício expiatório, né, do bode expiatório, em que deveria então oferecer dois bodes, né, 2 animais em sacrifício, 2 cordeiros. Um deveria ser sacrificado no templo e o outro deveria ser amarrado, amordaçado e soltado assim longe. Mas o fato é, Deus queria que algo fosse feito em retribuição para ele pela desobediência do homem. Então tem essas 2 ideias. Então a ideia de propiciação e expiação não é algo que começa ali no Novo Testamento, a gente já lembra, né, da morte de Jesus, mas já tem algo lá no Antigo Testamento. Né? Exatamente. Na verdade, Deus instituiu esses 2 temas ainda com Moisés, né? Ele já estabelece as leis para isso. E na prática ele já começa isso lá no Éden, né? Quando Adão pecou, um cordeiro inocente precisou morrer para aplacar, digamos assim, né, a ira de Deus, porque o homem desobedeceu a Deus, né? E agora, pastor Marcicleudo, né, como a expiação e a propiciação que você nos explicou, elas se encontram ali na obra de Jesus Cristo na cruz? Aí a gente vai para situações aí bem interessantes. Não quero entrar aqui nos pontos calvinistas, essas coisas não, mas é aquela coisa, né? Entrou na chuva para não molhar, né? Complicado. Mas existe a questão da expiação, inclusive nos 5 pontos, né, do calvinismo, que fala da expiação que ela é limitada. A ideia é que o sangue de Cristo ele é suficiente para perdoar todas as pessoas. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Também por um só homem veio salvação a todos. Todos quem? Todas as pessoas? Não. Todos aqueles que creem. Eu gosto de explicar essa ideia aí bem básica, usando João 3,16. Porque Deus amou o mundo, as pessoas, todas, para que todo o que nele crê, somente o que nele crê. Então, se você nele crê, você tem vida eterna. Se você nele não crê, você não faz parte do todos que serão alcançados. Então o sangue de Cristo ele é suficiente para pagar o pecado de todas as pessoas. Porém, ele só é eficiente se eu declarar eu sou um pecador, se eu confiar que sou um pecador, se eu aceitar e receber, confiar então no sacrifício de Cristo. Não é porque Jesus morreu que cada pessoa, mesmo sem crer, está salva. Não é preciso crer para ser perdoado. Exato. A ideia de que Jesus morreu por todos, ele morreu por todos no sentido universal, todas as pessoas. Ninguém fica fora do amor de Deus, ninguém está excluído do amor de Deus. Por pior que seja a pessoa e por mais degradável que seja a situação em que ele vive. Todos estão debaixo do amor de Deus. Porém, alvos do amor de Deus salvífico, da obra salvadora de Deus em Cristo, só aqueles que confessam. Eu gosto daquela música do Logos, né, o Evangelho. O refrão fala assim: o Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Né? É Deus quem vem ao encontro do ser humano com seu poder para salvar. Porém, ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Né? O Evangelho faz isso, faz o pecador crer e se arrepender. É uma ação de Deus, sim. E como o Senhor ele é poderoso e vem de forma eficaz para salvar, o ser humano clama, né, arrependido por salvação quando ele é tocado pelo Espírito Santo. Né? Exato. Uma coisa interessante é que propiciar e expiar, se você for ver assim, tem uma sequência, digamos assim. Propiciar seria o ato de tornar Deus, nesse contexto, favorável a nós. Exato. Isso só é feito através de uma certa atitude. Qual seria essa atitude? O ato da expiação, que é pagar por uma ofensa. Exato. Por algo, né? E vocês citaram que isso foi instituído por Deus lá em Moisés. E é muito interessante como você tem, como o senhor citou também, o animal que foi morto para fazer a vestimenta de pele lá no Éden. Exato. Como isso tudo era uma prefiguração
de algo que iria acontecer, que era de fato essa expiação para tornar de fato Deus propício ao ser humano na cruz. Exato. Na cruz ocorreu esse sacrifício perfeito, né? Que quando você olha todos os rituais, a questão do propiciatório do templo, né? Você tinha um lugar onde era derramado o sangue do animal que foi sacrificado. Então, isso tudo era como se fosse uma sombra desse algo perfeito que iria acontecer. Porque não era necessariamente... No próprio Antigo Testamento, por muitas vezes, Deus falou por meio de profetas, ou até mesmo no Salmo 51, que não era necessariamente dos sacrifícios, dos atos externos que Deus estava atrás. Exato. Não era daquele animal que era morto, mas sim de um coração quebrantado e arrependido, com uma fé de que Deus seria propício através de algo, de uma expiação maior, de algo que viria. Exato. Daquele Messias e tudo mais, daquela remissão. E em Cristo tem essa figura que culmina tudo isso, né? Que é o objeto que toda essa sombra, digamos assim, do Antigo Testamento aponta para isso. Exato. Então é bem legal essa questão de propiciação e de expiação, né? Exato. E essas coisas, essas duas ações, elas estão buscando em mim, em você, nas pessoas do Antigo Testamento, uma atitude de fé, de confiança. Já pensou, não é simplesmente o ato, como o Inácio está mencionando aqui, de ir lá e sacrificar um cordeiro. Era um ato de obediência. Deus estava dizendo, você, o povo, a nação, está em desobediência e precisa reatar o relacionamento comigo. O relacionamento foi quebrado, precisa ser reatado. E isso será feito se você fizer tal coisa. E muita gente não acreditou nisso. Me faz lembrar algumas situações bem rápidas aqui, sai um pouco do assunto, mas essa questão da atitude de fé, no caso do Naamã, foi dito para ele, se você for lá e se lavar, você vai ficar curado, se lavar 7 vezes. E ele disse, olha, eu tenho rios melhores, lá mais limpos, tudo mais, vou me banhar nesse rio imundo e tal. E o servo dele vai dizer, olha, mas se fosse uma coisa difícil, você ia fazer. E ele vai lá e faz a coisa simples. E o homem é curado, não é? Deus dizendo através de Noé, olha, eu vou destruir a terra com água, com dilúvio. Construa a arca e entre na arca, e quem crê, entre na arca. Cara, simples. É a ideia de obedecer ao chamado do Evangelho, né? O Evangelho está chamando os pecadores ao arrependimento. Creiam em Jesus. Obedeçam esse chamado, né? Crendo em Cristo, né? Exatamente. Então Deus está esperando essa atitude de fé hoje nossa. Hoje nós anunciamos, nós proclamamos Jesus Cristo é o Salvador e Ele está vindo. Você não quer? Eu gosto sempre de dizer isso a quem escutar e lembrar das mensagens que eu prego. Geralmente eu finalizo dizendo assim, olha, quer vir conosco ser crente? É assim, é como eu, aqui o Mascleudo, o Inácio, o João Lucas, os irmãos, eu vou citando o nome dos irmãos da igreja. Somos nós, moramos na rua tal, aqui em Nova Russas. É isso, gente, vem ser crente com a gente. E ninguém é perfeito. Você vai encontrar nós por aí, vai encontrar nossas falhas também. É isso, vamos ser crente, vamos servir a Deus. Confiar em Deus, Cristo pode perdoar e perdoa os nossos pecados. Pastor Marcicleudo, o tempo passa ligeiro, né? Já foi. Foi de brincadeira. Uma palavra aí para encerrar o nosso tema de hoje. Rapaz, deixar o seguinte desafio. A obra expiatória, sacrifício perfeito de Cristo na cruz, por mim e por você que está nos ouvindo, já foi feita. Meu amigo, receba a bênção, literalmente receba a bênção. É um depósito garantido na sua conta de salvação. É só você ir lá buscar, literalmente. Que Deus abençoe, tenha misericórdia e graça da sua vida. E vem conosco, ser crente. Muito bem. Pastor Mascleudo, obrigado, viu? Foi bom demais. Muito bom tê-lo com a gente aqui, que tenhamos outras oportunidades, se o Senhor assim permitir. Rapaz, baseando na primeira, acredito que Deus permitir nem de volta. Muito bem. Deus abençoe. Obrigado você que esteve conosco. Compartilhe esse podcast aí. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser. Jesus disse: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.